Reviews verdadeiros, a credibilidade que vende mais produtos e serviços. Um painel com Edu Neves, CEO e sócio do Reclame Aqui, Ana Paula Pinto, PO de Marketing Sênior da Electrolux, Natália Musi, gerente de atendimento e experiência do cliente da Honeybee, e Santiago Edo, cofundador e CEO da Harman. Olá pessoal, estamos de volta para mais um painel. E a gente provocativamente deu o título nesse painel de Reviews Verdadeiros. Qual é a questão que envolve essa palavra verdadeiros? É muito tentador você criar uma ferramenta própria de reviews ou criar estrelinhas fixas lá no site e ter tudo 5 estrelas e falar que todos os produtos são bons e que a sua marca é maravilhosa, que as experiências com você são maravilhosas e infalíveis. A questão principal nisso é que isso não funciona. Quando as pessoas veem a perfeição, elas desacreditam da sua marca. Porque se sua marca é humanizada, a sua marca é imperfeita. Isso nos lembra um mandamento do Reclame Aqui que diz: toda empresa tem problema, boa é aquela que consegue resolver. Não tem como você ter um sortimento de produtos 100%, se você presta serviço, não tem como você acertar 100% das vezes. E aí surge esse tema que às vezes fica discutível. Isso é fácil para o Reclame Aqui dizer, porque ele está acostumado a ter as reclamações, ele que modera o conteúdo, que escolhe o que fica, o que desativa segundo as regras. Mas quando eu estou na minha marca, eu quero fazer o que eu quiser. A questão é, o que é que você está fazendo para construir valor de marca? Enganando os consumidores? Criando conteúdo falso? Então, aqui no painel, hoje, a gente vai ter 3 pessoas para compartilhar com a gente as experiências. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Tudo bem? Tudo jóia. Então, eu vou pedir para vocês irem primeiro se apresentando e depois eu vou jogar um pouquinho de problema para cada um, para que cada um consiga contribuir aqui com a audiência nesse tema polêmico, mas que a gente consiga demonstrar o quanto é possível construir. A gente fez um briefingzinho antes, vou confessar, e eu fiquei bem impressionado com as coisas que eu ouvi, do que tem acontecido nas experiências de todos vocês. Então, vamos começar com a Ana Paula. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu sou a PO de Marketing Sênior aqui da Electrolux. Eu já trabalho aí com e-commerce ao longo de 7 anos. E tem sido uma experiência muito incrível trabalhar, principalmente assim, mais próximo dos reviews, entender melhor o comportamento dos clientes no nosso site. Hoje eu trabalho em São Paulo, com essa pandemia eu estou no Rio, sou carioca aí, o sotaque condena um pouquinho, mas aqui na loja Electrolux, no grupo, nós gerenciamos aí muitas empresas, muitas marcas, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Legal. Santiago? Legal, Edu. Então, meu nome é Santiago, eu sou cofundador e CEO da Harman, uma startup. É uma plataforma de gestão de reviews, de reputação. Tem uma história já bacana com o Reclame Aqui, quando eu trabalhava no marketing de empresas e multinacional. Tenho mais de 30 anos de carreira na área de marketing e espero aqui estar contribuindo com vocês nessa discussão. Eu sou um fã dos reviews, sou um publicitário, mas eu entendo que a publicidade ela gera muito desejo, mas quem decide a compra no final são os reviews. Então, é por isso que eu fui para esse lado. Legal. Natália? Olá, gente. Boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar participando desse painel, principalmente sobre esse assunto. Eu sou muito fã do Reclame Aqui, assim também como eu sou fã da Trustbox, que é a ferramenta que a gente utiliza, E não tem como falar de review sem lembrar de como a gente começou. Eu estou na Honeybee há 10 anos
E desde o início a gente já atua com review verdadeiro junto à Trustbox. E não tem como também lembrar da Tati, que foi quem fundou a Trustbox e quem apresentou o caminho do review para a gente. E eu também espero compartilhar aqui toda a experiência e o quanto o review é importante aqui dentro da Honeybee. Para quem não conhece a Honeybee, a gente atua com moda fitness, né? Somos uma das maiores empresas de moda fitness. Então, o review ele tem um papel fundamental junto aos nossos clientes. Então, a minha ideia é compartilhar aqui o quanto o review também impacta na experiência do cliente, não só na questão da venda em si. Bem legal. Vou contar até duas coisas interessantes, que eu acho que o Santiago citou uma coisa, e isso foi assunto aqui de vários painéis, né? A propaganda, a publicidade, ela pode estimular desejos e falar sobre a marca, né? Mas aí é você falando sobre si mesmo, né? Quando as pessoas leem um review ou olham lá uma reputação no Reclame Aqui, aí elas veem quem você é de verdade. Então eu falo que, eu sempre quando cito o exemplo do Reclame Aqui, eu falo que o Reclame Aqui é onde o consumidor chama a empresa para conversar na calçada, né? Então, aonde a coisa fica pública, eu acho que esse mesmo tom carrega a questão de reviews. E aí, fazendo também uma reverência a Tati e o Horácio, que são os fundadores da Trustbox, que a gente adquiriu há algum tempo atrás. Eu os procurei na época, fui eu responsável por esse deal, e principalmente porque a Trustbox era a única plataforma onde a moderação dos conteúdos de review não estavam na mão da marca. As marcas que usavam Trustbox, elas aceitavam o fato do fornecedor da solução fazer a moderação de review para que o sistema não fosse manipulado. Esse foi o fator principal, não foi tecnologia, não foi nada, foi a cultura que eles já trouxeram. Fica também aqui o elogio a eles aí. Então, voltando com você, Natália, parece que tem uma coisa bem legal na questão de tratar reviews, que é a disposição do cliente fazer review, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Exatamente. Hoje eu posso falar assim, do cliente da Honeymusa, né? Como são chamadas as nossas clientes aqui. Elas têm um engajamento muito especial com a gente através das nossas redes sociais e que a gente consegue transformar esse engajamento dentro das avaliações dos produtos, né? Então, o cliente ele recebe, após ele adquirir o produto, ele recebe um e-mail para avaliar a experiência com a loja e os produtos. E isso, assim, a nossa persona é uma persona que gosta de compartilhar receita, que gosta de compartilhar treino, e por que não compartilhar a opinião dela sobre o produto, né? Então, a gente acaba tendo esse engajamento muito forte com elas. Hoje a gente tem um desafio, que é o review não só através de palavras, mas através de foto também, porque a gente entende que a nossa Honeymusa, ela é a nossa principal influencer. Ela é a nossa influenciadora na vida real. Então, a gente acaba tendo essa facilidade, né? E também trazendo, Edu, uma importância. Eu falo assim, eu morria de medo das avaliações negativas, né? A gente dava aquela olhadinha e aquilo ali soava ruim. Quando você entende que uma avaliação negativa, como a Claudete falou recentemente, ela tem o poder de transformar a empresa, de transformar o produto, isso, assim, é fundamental. Nada mais é do que você realmente dar a voz para o seu cliente e deixar ele falar sobre a experiência, sobre o produto. Eu tenho clientes que compram uma legging e elas avaliam detalhadamente, né, sobre o tamanho. Olha, principalmente a gente, né? A mulher brasileira, ela tem um corpo muito curvilíneo, então nem sempre o provador virtual ou a tabela de medidas vai ajudar. A avaliação de quem já comprou consegue trazer isso, né? É um plus aí junto às ferramentas de tamanho. Então ela fala, olha, eu tenho 1,70 de altura, eu peso tanto, comprei tamanho X e ficou ótimo em mim, ou então ficou folgado. Isso gera credibilidade para aquele cliente que está pesquisando o produto e falar, nossa, meu corpo também é assim, eu também tenho essas medidas. Aí eu acho que vai ficar legal. Ou até a qualidade do tecido.
a gente tem a preocupação da cliente muito com a questão da transparência, né? Produto fitness, legging fitness. Ah, porque fica transparente. Tem cliente que não se importa de ficar um pouquinho transparente. Então, ali, ela dando a informação como que é a textura do tecido, como aquilo ali já ajuda e se torna a decisão de compra de uma outra cliente que está pesquisando diretamente no site. E aí eu volto a falar do review com foto, né? Da própria cliente olhar a outra cliente para aquele produto, o corpo real, sabe? Influenciadoras da vida real. Então, na página do produto, além de ter a foto da modelo, tem a foto das modelos reais, das modelos que verdadeiramente compram os produtos. Então, essa parte do engajamento é muito legal. É interessante o que você falou, Natália, que eu posso ler um review negativo e aquilo converter. Quer dizer, eu olho Sim. uma crítica e alguém fala, mas isso para mim não é um problema. E eu posso ler um review positivo, uma foto, e falar, nossa, em mim isso não ficaria bem, ou eu não gosto desse tipo de roupa, ou desse tipo de acessório. Então, essa visão de negativo e positivo, ela é relativa, né? O importante é esse social proof, essa coisa social que se cria em torno daquele produto, daquelas ofertas. Sim, mas assim, vale até eu trazer um pouco isso aqui para cá também, porque já teve produto que a gente tirou de linha, a gente tirou o produto do site por causa das avaliações. Então, assim, existe um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Se eu tenho um produto que ele está recebendo muitas avaliações negativas, eu preciso entender que há algo errado e eu preciso ir na raiz desse problema. Então, se é na qualidade, se realmente foi no desenvolvimento do produto. Então, já teve, sim, situação da gente tirar o produto do estoque, tirar do site e falar, a gente precisa corrigir, até para não impactar outros clientes. Legal. Eu vou pular você, Santiago, depois nós vamos entrar bem na questão do review de mundo físico, tá? Que eu sei que é onde você é craque. E aí, ali para a Ana Paula, que está no desafio multilingual de reviews, né? Você está olhando a América Latina e os desafios aí da Electrolux com essa questão de reviews, uma série de MVPs, experiências que vocês estão promovendo e aprendendo aí todo dia. Compartilhe um pouquinho com o pessoal isso aí, por favor. Edu, ano passado eu tive o prazer assim, de tocar um projeto assim, muito legal aqui dentro da Electrolux. Só para explicar um pouquinho da estrutura que nós temos aqui hoje, né? São 18 sites que são gerenciados aqui para o Brasil, pelo Brasil, né? Argentina, Chile, Peru, Porto Rico, Colômbia, isso. E provavelmente em breve a gente vai ter mais um aí na Operação México. E a gente já tinha esse site, né, o site de Brasil ali, a gente já tinha as 3 marcas aqui dentro do Brasil, do Grupo Electrolux, que já contavam com os rating reviews ali da EA Trust. Sempre tivemos uma performance muito boa, foi exatamente o que a Nath falou. Eu acho que a empresa, quando ela confia no que ela oferece, ela não tem medo dos reviews negativos. Pelo contrário, eu acho que faz parte de um processo de evolução. Tanto da gente entender o quanto a gente pode melhorar enquanto empresa e quanto a gente sempre vai querer melhorar enquanto produto, né? É uma característica da Electrolux ser pioneira em vários aspectos e com Rating Reviews não seria diferente. Quando esse projeto chegou para mim, na época eu trabalhava mais como designer aqui da loja, né? Eu sou designer de formação e hoje eu estou atuando na área de marketing. Eu fiquei meio assim, falei assim, mas para quê? Por que fazer isso, um projeto desse tamanho? E eu costumo brincar que foi um divisor de águas assim da minha carreira, porque eu já entendi, eu sempre consumi muito os rating reviews, até de forma inconsciente, né? É o que você estava foi comentado, acho que na palestra anterior. Quantas reclamações que nós fazemos, mas quantas avaliações sobre uma empresa a gente busca. Então, isso era um processo muito natural. E aí eu fui entender a fundo sobre do que estavam falando e do que deveria ampliar. Fui conversar com o time da RA Trust e aí tive uma surpresa. Vocês ainda não atendiam a América Latina.
E tudo bem, porque vocês falaram assim, nós não atendemos, mas já era um projeto, né, de vocês ampliarem aí para a Latam, e vocês super abraçaram a causa. Então, assim, foi um desafio gigantesco, que ainda está ali em evolução. Hoje eu conto com outras POs, assim, né, que são responsáveis por cada país, que continuam trocando projeto. Mas, assim, por que foi um divisor de águas? Porque foi um projeto que envolveu muita gente. Tanto a parte de atendimento, tecnologia, o desafio da linguagem, né? Porque hoje a gente consegue reportar alguns comentários negativos, algumas palavras ali maliciosas, enfim, que no Brasil isso já é totalmente estruturado e né, o time como um todo já estava acostumado. E aí eu falei assim, meu Deus, eu estou criando um processo novo, não só na Electrolux, mas no Reclame Aqui também. E foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que foi o projeto a mais longo prazo que eu tive a oportunidade de tocar. E contou com muitos ajustes. Vocês, eu acho que foram parceiros ímpares, assim, porque flexibilizaram boa parte do processo, né, coisas que ainda não existiam. Vocês falaram assim, não, a gente vai desenvolver. E eu acho que isso tornou o processo muito mais leve, né? Porque teve uma questão de implementação de cultura também, né? Porque eu virei para Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Porto Rico e falei assim, olha, os nossos clientes vão nos avaliar. E aí entra aquele susto, mas e se falarem mal? Não, tá tudo bem, a gente quer saber a avaliação, a gente quer saber o posicionamento do cliente, e a Electrolux, como empresa, né, é uma empresa centenária, então, assim, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, mas não há nada bom que não possa se melhorar. Eu acho que os rating reviews são exatamente para isso, sabe? E a gente começa a ter uma fusão dessas interações, porque um produto que eu vendo aqui, por exemplo, no Brasil, eu posso vender na Argentina e o cliente de lá, por condições climáticas, enfim, culturais, vai ter uma outra percepção desse produto. Talvez a gente fazer uma melhoria local. Então, assim, 18 sites não é pouca coisa, foi um projeto bem grande, com muita personalização, mas com certeza foi um divisor de águas assim, para o avanço, né? E para a estabilidade também desses sites, assim, que a gente quer cada vez mais garantir a experiência dos nossos usuários, tanto quanto empresa, quanto como os produtos, de fato. Legal. É interessante ver isso, né? Por melhores produtos que uma empresa tenha, por mais ganho de marca que ela já tenha conquistado, ainda tem sempre aquele medo da transparência, né? E aí, eu acho que a gente está vivendo um tempo, eu falei isso, acho que é o terceiro painel, eu vou repetir, que a gente está vivendo o tempo da verdade. Eu acho que o atributo de marca mais forte, que é a confiança, ele vem dessa disposição à verdade. E quando a gente fala de disposição à verdade, não é que as pessoas querem esconder tudo, é que se tem medo dessa transparência, isso faz parte, eu concordo com você, que é um processo cultural que vai levando a isso. Vamos agora dar um pulinho aqui com o Santiago. Santiago, para você falar um pouquinho de uma coisa que pouca gente pensa, mas o quão é diferente e, ao mesmo tempo, continua sendo importante o review de local business, né, de negócios físicos. Como isso pode ser uma estratégia também que vocês oferecem na Harmon, soluções para isso, para eu melhorar posicionamento. Aí, conta aí um pouco como que é isso aí tudo, para quem está lá com o seu negócio, com a sua lojinha física colocada em algum canto, com um PIN no Google Maps. Legal, bacana. Primeiro, eu até queria dizer que, com relação a gente estava falando dos reviews positivos e negativos, né? Na minha visão, não existe review negativo. Tá? Todo review ele é positivo, porque o negativo ele te dá a oportunidade de você promover melhoria, né? Ele está te dando dica para você promover melhoria, e se você promove melhoria, você vai atender melhor o teu cliente, e aí você vai receber mais review positivo. E review positivo ele é positivo por si só, né? Só que o review positivo ele tem outro ponto que ele é fundamental. E é esse ponto que você está falando, né? O review positivo de local físico, e não só de local físico, mas o review positivo que é postado na internet, compartilhado na internet,
ele é um conteúdo, tá? E ele é capturado pelo algoritmo do Google. E quanto maior o número de reviews positivos que uma empresa, que uma marca tem, que um produto tem, mais bem indexado ele vai aparecer nos resultados de busca, tá? Isso é fato. O terceiro maior fator de indexação do algoritmo do Google são os reviews. Mais de 15% do algoritmo de busca do Google está relacionado a review. Então, quando você pensa numa estratégia de review, numa estratégia de realmente solicitar feedback, você tem que ter isso em mente, né? Então, é super importante as empresas começarem a entender que você realmente solicitar review e criar uma estratégia para responder esses reviews é fundamental, não apenas para melhorar a tua reputação na internet, melhorar a confiança com relação à tua marca, mas é porque você vai, sim, ranquear melhor, né? E tudo isso vem só assim, traz um monte de coisa boa atrás, né? Então, é a tua confiança que aumenta, a tua reputação aumenta, o número de estrelas aumenta, mais gente falando bem de você e dando mais oportunidade da empresa responder esses reviews, né? Porque isso é fundamental. O que eu vejo muito hoje é que as empresas estão recebendo uma enxurrada de reviews na internet, com relação principalmente a locais físicos, né? E elas não respondem os reviews, né? Isso você acaba perdendo um canal de comunicação enorme, né? Porque se você parar para pensar, você não tem que responder o review para a pessoa que fez o review só. Você tem ideia de quantas pessoas vão ler a resposta da empresa? São milhares, assim. Eu recebo toda semana um e-mail do Google, porque eu sou um local guide, e eu recebo toda semana um e-mail do Google dizendo o seu review já foi lido por mais de 5 mil pessoas. Então, se a empresa tiver respondido esse meu review, são mais de 5 mil pessoas que leram a resposta daquela empresa, né? E os consumidores, eles leem as respostas, né? Então, é super importante ler. Tem uma pesquisa da Ipsos, com o TripAdvisor, que diz que os consumidores afirmam que uma resposta solícita para avaliações negativas melhora a impressão que tinham da empresa. Então, olha a importância de você realmente responder publicamente os reviews, né? Super importante. E quando a gente fala de review positivo, mais ainda, porque se você responder os reviews positivos com o uso de palavra-chave, né? Colocando os atributos da marca, o nome da marca, tudo isso indexa, né? Então, você acaba ajudando também o teu SEO. Então, eu não vejo assim nada que não tenha nada de negativo com relação a você criar uma estratégia de review. E super importante, se você receber review negativo, não se preocupa, que nem você falou, né, Edu? Toda empresa tem que ter review negativo. A empresa que não tem review negativo, o consumidor desconfia na hora. Ele olha e fala assim, tem algo errado aqui. É óbvio que tem. Tem robô trabalhando, isso aqui é falso, porque toda empresa tem. É normal, pelo menos, ter 2 a 3% de review negativo. E a melhor maneira de você neutralizar review negativo é enterrando debaixo de um monte de review positivo. Entendeu? Então, é só fazer o trabalho, tomando o controle do processo, que o negócio vai dar certo. Então, acho que é bem por aí. E com relação a locais, você não pode hoje ter um local... Eu, se fosse dono de um local físico, a minha estratégia de marketing inteira ia ser em cima de local search. Assim, eu não ia pensar em outra estratégia. Eu ia focar todo o meu esforço em experiência do cliente e fazer o meu cliente depois compartilhar sua experiência na internet, nesses canais públicos, como o Google, o TripAdvisor, o próprio iFood, enfim, quando você está com um restaurante e tudo mais. E Reclame Aqui, eu sou um fã do Reclame Aqui, você já está vendo minha história quando eu trabalhava na Mideia, onde eu cortei toda a verba de marketing para focar no Reclame Aqui, dizer até a gente ganhar o selo RA 1000, a gente para com propaganda, porque a gente primeiro tem que ser bom no atendimento, para depois dizer que a gente é bom realmente como marca. Então, acho que já faz parte do meu ser essa questão do atender bem primeiro, de gerar uma boa experiência, para depois você realmente poder divulgar que você é bom, né? Acho que é por aí. Legal. Natália, por que você acha que o consumidor faz review? Ele gosta de fazer review? Ele faz para ganhar estrelinha? Qual que é a emoção por trás do seu cliente quando ele faz um review seu, seja positivo ou negativo? A nossa Honey Musa, né, a nossa cliente aqui na Honey, ela fazer parte. Eu acho que a principal sensação dela é ela fazer parte, ela colaborar, né? Tanto que quando a gente puxa para o review, que a gente, notifica o cliente, você vai receber um e-mail para avaliar os produtos, que tal ajudar outras musas?
Eu acho que o ser humano naturalmente tem isso. Ele tem essa questão de você ser solidário em ajudar, em contribuir com algo. Então, a nossa cliente, ela se sente parte, né, pelo engajamento, como a gente já falou no início, ela se sente parte. Por ela se sentir parte, ela quer agregar de alguma forma. Então, ela agrega dando a opinião dela sobre o produto. Eu digo muito que o cliente que ele não fala nada, o cliente que ele nem vem reclamar, é justamente o cliente que ele não gosta de você, que ele não se conectou com você. Agora, o cliente que reclama é o cliente que está te dando a oportunidade, né? Ou então o cliente que elogia, que faz, enfim, review sendo positivo ou negativo, é porque ele gosta de você, é porque ele está te dando a oportunidade de você melhorar o produto, de você melhorar um processo, dele voltar a comprar com você. Então, eu vejo muito isso, do cliente ele se sentir parte, ele contribuir de alguma forma, verdadeiramente a cliente ser a honey musa mesmo. Todo mundo quer ser um influencer, né? E eu falo Exatamente. que o motivo principal de um consumidor avaliar uma empresa no Reclame Aqui, o primeiro é recompensar a empresa pelo esforço, o segundo é comunicar aos outros clientes a satisfação dele. Mas também, quando ele avalia negativo, ele tem esse sentimento de alertar o outro cliente. Então, esse conceito de comunidade de consumo, ele já está bem enraizado, a gente percebe isso também no Reclame Aqui. Eu achei bem interessante ouvir isso. Mas, Ana, aí lá na questão, acho que lá no século passado, bem lá atrás, 30 anos atrás, eu trabalhei com sistema de estoque. E aí com classificação por demanda e valor. Então, lógico, um produto de alta demanda e alto valor é o melhor produto, é onde você vai ter mais margem e venda e tal. Mas chegar a essa conclusão pode ser errôneo na hora que eu vou posicionar produtos em outros mercados. Eu posso ter uma excelente campanha de marketing e pouca adaptação ao produto. Você enxerga que o review... Estou induzindo a sua resposta, né? Acabei de perceber. Mas você concorda que o review pode ser uma ferramenta para ajudar isso? Se não concorda, também fala, não concordo. Não, total. Eu acho que assim, eu me identifico muito, né, com as questões ali que a Nath sempre abre ali sobre as honey musas. Inclusive, já quero ser uma honey musa, Nath, com certeza. Mas eu acho que, total, assim, o Santiago também comentou sobre isso. Eu posso fazer uma campanha incrível, mas no final do dia, o que vai converter, né, o que vai fazer a chavinha virar é o review. E a gente, tocando vários projetos internos, por exemplo, eu tenho um produto específico, como eu vou alavancar os comentários e as avaliações desse produto específico? Entender se é um comportamento do cliente, entender se não está satisfatório. E um dos pontos também, o Edu, que eu percebi, né, eu falei, o Reclame Aqui, o RA Trust foi muito parceiro da Electrolux e continua sendo, foi que a gente foi muito assertivo no momento que a gente fez essa implementação. Eu comecei a tocar esse projeto ali no pré-pandemia, a gente ainda não sabia o que ia acontecer, eram só 15 dias, não é mesmo? E no final do dia, assim, eu tenho certeza que boa parte dos nossos resultados, né, o e-commerce como um todo fez um boom. A gente fizemos aí 5 anos em 1 ano, e tanto de trabalho como de avanço de tecnologia e muitas coisas. E a implementação desse Rating Reviews fizeram boa parte dessa virada de chave. Porque assim, a gente teve uma migração de comportamento, né? O comércio offline fechou, então toda essa galera passou a comprar no online. E qual é o critério para as pessoas que não estavam acostumadas a comprar no online começar a comprar? Ou ter a confiabilidade. Será que o produto vai chegar? Será que o produto vai atrasar? Será que o site é confiável? Então, os reviews fizeram totalmente diferença. E não só no Brasil, que já tinha sido implementado, só que no meu caso, na América Latina como um todo. Porque não foi só aqui, né? Não foi um acontecimento local, foi um acontecimento global. Então, sem dúvidas, as avaliações e os comentários, elas fazem a virada de chave. E a gente foi muito assertivo, assim, se eu puder compartilhar isso.
Não tenham medo de falar com o fornecedor, principalmente se o seu fornecedor é seu parceiro há muitos anos. Porque a gente estava ali, cara, eles ainda não fazem isso. E viraram para a gente e falaram assim, não, nós não fazemos ainda, mas já está no roadmap e vamos implementar. Estamos aí com 18 lojas já com as avaliações dos comentários na América Latina. Legal. A gente tem que ouvir o cliente, né? Porque não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. A gente tenta. A gente está, inclusive, lutando muito para ser RA1000 no Reclame Aqui, que a gente ainda não conseguiu, gente. Isso tem que confessar essa vergonha publicamente. Nós somos ótimos lá e estamos lutando há tempos e não conseguimos obter o RA1000 na nossa própria plataforma, mas faz parte. Santiago, eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente. Eu tenho hoje 2 restaurantes em São Paulo ou 2 oficinas mecânicas, eu estou lá no Google. O que eu tenho que fazer lá no meu perfil? Se eu vou trabalhar no braço ainda, estou lá trabalhando na mão. O que é importante as pessoas olharem? Vamos começar assim, porque eu acho que essa questão do local search e do mobile search, assim, talvez as pessoas não consigam entender que simplesmente o Google consegue saber que é um negócio local, bota aquele mapinha, que nada daquilo é por acaso. Explica um pouquinho isso aí. Isso. Primeiro ter a consciência de que o consumidor hoje ele está procurando pelo Google e ele vai te encontrar no mapa, né? E ele vai traçar a rota para ir até o local. Então você precisa estar bem posicionado, né? E para você estar bem posicionado, além de você ter a questão da otimização daquela ficha, né, do Google Meu Negócio e tal, que é uma coisinha talvez um pouquinho mais técnica, né? Mas tem uma parte que é muito simples, né? Que é a parte dos reviews, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos dois, né? A parte dos reviews realmente é solicitar review, responder review e atuar em cima do que o teu consumidor está te falando. Basicamente isso. Então, assim, o consumidor conversa com você através do review, né? Então, peça review, isso é muito importante, pedir review, né? Então, crie técnicas para pedir review. Eu já fui em restaurantes aí em São Paulo, Edu, aquele restaurante do Jacan, por exemplo, e eles me deram um cartãozinho, depois que eu paguei a conta, o garçom me perguntou, como é que foi a sua noite, você foi bem atendido e tal, e eu falei, maravilhoso, adorei, estava tudo espetacular. Ele puxou do bolso dele aqui da lapela, puxou um cartãozinho com um QR Code do TripAdvisor deles e pediu o review para mim, no cartãozinho ali para eu fazer o review, entendeu? Então, na hora de eu pagar a conta, já detectando que eu estava super feliz com o jantar e tudo mais. Então, assim, você pode colocar numa loja, por exemplo, numa loja de roupa ou numa oficina mecânica, um QR Code no balcão. Na hora de você pagar a conta ali no balcão e tal, você pode botar um QR Code, identifica que o cliente está satisfeito e tal, e pede um review, né, para você gerar mais reviews positivos. O orgânico e deixa o negativo vir no orgânico, porque ele vai vir. Quando o cara está insatisfeito, ele vai fazer o review negativo. Fica de olho na tua ficha, responde os reviews, porque o Google te informa cada review que entra, ele te manda um e-mail na hora, então você vai lá e responde o review. Tem algumas técnicas para responder review, acesse o nosso blog, harmo.me/blog, está cheio de dica e e-book ali de como responder review com algumas técnicas importantes, né? A principal delas, por exemplo, é você sempre colocar o nome da tua empresa no review, na resposta para o review positivo e jamais botar o nome da tua empresa para a resposta para o review negativo. Essas são 2 dicas principais, né? Mas assim, e outra coisa assim, importante, quando você for responder review positivo, que geralmente review positivo é 80%, 20% é negativo. As pessoas gostam mais de compartilhar as boas experiências do que as ruins, tá? Só quando a gente fala de review público, review orgânico, as pessoas gostam de compartilhar as boas experiências, mais do que as más experiências. Então, assim, usa a palavra-chave, aproveita aquele momento para se comunicar não apenas com quem fez o review, mas para quem vai ler a tua resposta, né? E o review negativo, cara, atende bem, por mais que às vezes o cliente não está certo, por mais que você sabe que não foi bem assim, é público, então presta atenção, vai ter mais gente lendo. Mostra que a tua empresa sabe escutar, tem empatia, sabe pedir desculpas e sabe resolver o problema, né? Por mais que não seja, a situação não tenha acontecido bem assim, jamais leve para o lado pessoal. Então essa para mim é a principal dica com relação a você se posicionar bem. Você vai começar a receber mais review, porque quanto mais review a tua empresa recebe, quanto mais você responde review, o consumidor se sente mais motivado a mandar review para a tua empresa, porque ela vê que você responde. Ela percebe assim, pô, essa empresa aqui, ela escuta o consumidor, ela escuta o cliente, eu vou mandar review, sabe? Então, isso é bem importante, tá? Essa primeira estratégia. A segunda estratégia que é importante é com relação às fichas mesmo, né? Então, a questão da nomenclatura da ficha,
eu vejo... É legal que isso, quando a empresa é menor, eu vejo elas acertando mais do que as empresas maiores. Elas sempre colocam do lado do nome o que elas são, o que elas fazem, né? 2, 3 palavras-chave. Então, assim, por exemplo, Padaria São José, e aí bota ali do ladinho, pães, doces, cafés e bolos. Isso, se você bota isso no nome, palavras que as pessoas usam no momento que estão te buscando, vai indexar na busca. Isso é super importante. Tem outro recurso ali do Google, que é o descritivo de negócio. Poucas empresas estão usando isso. Isso é super importante. Dá para colocar 740 caracteres e encher de palavra-chave. Então, assim, são alguns recursos aí que o Google te fornece. De novo, lá no nosso blog, tem inclusive até no YouTube, tem uma palestra que a gente deu sobre a questão do Google Meu Negócio, que é bem completa. A gente passa basicamente um passo a passo de como otimizar as fichas do Google Meu Negócio. Então, prestando atenção nisso, solicitando o review, prestando atenção na tua ficha do Google Meu Negócio, entendendo o que o consumidor está te procurando naquele momento. E aí, o mais legal do Google Meu Negócio também é que ele te dá toda a parte de analytics, né? Então, você consegue, aí que está o pulo do gato, né, Edu? Você consegue medir o aumento de visualizações e o aumento de conversões da tua ficha. Então, você consegue realmente ver o resultado do teu trabalho. Você vai ver que a tua experiência, a melhoria da experiência do cliente está gerando mais leads para você. Esse é o principal. Isso que é o legal, né? Você realmente consegue, vamos dizer assim, medir que a melhoria da tua nota está melhorando a geração de leads do teu negócio. Né? Então, isso é bem bacana. É isso aí. Agora vocês entenderam porque eu pus o Santiago no painel, né? Ele é o meu professor, de verdade, quando a gente fala de local business, quando a gente fala... Foi o máximo, né? Eu já coloquei ele para falar para as pessoas dentro do Reclame Aqui, botei ele dentro de reunião de produto. Eu fico admirado, mas eu acho que isso mostra como que o mundo está se apoiando na opinião das pessoas no processo de tomar decisão fortemente, né? Então, os algoritmos estão pensando assim, essa visão do social proof, da experiência das pessoas, o que seria dos sistemas de marketplace ser um sistema reputacional de review de lojas e produtos, né? Quem está aí no e-commerce sabe disso, a primeira coisa que você tem que ter é essa estrutura. E aí a gente ainda vê gente perguntando por que é que eu tenho que ter review, né? Eu vou colocar aqui umas estrelinhas fixas no front-end, né? E aí vai resolver tudo. Mas eu queria fazer agora uma provocação, mas o tiro pode sair pela culatra, mas eu vou ter essa coragem. Natália, o que foi para vocês contratarem uma plataforma, pagarem pelo uso desse software e não ter autonomia sobre a moderação do conteúdo que é gerado nos reviews? Vocês terem que solicitar essa moderação para a empresa, para a gente, no caso, de quando acontece casos realmente que a gente sabe que não são reviews legítimos, etc., que devem ser excluídos ou alterados. Como é que foi isso para vocês aí? Como é que foi esse pensamento? Olha, Edu, lá atrás, lá em 2013... era pesado, né? A gente queria, na verdade, reportar todos os reviews que fossem negativos, mas aí não ia fazer sentido, né? Hoje, eu acho que de tudo que o Santiago falou, da Ana Paula, é a gente saber lidar com a opinião negativa, sabe? É você entender que o que o cliente está te falando ali, né, é algo para fazer você melhorar, é você saber contornar. A partir do momento que você entende o papel de um review negativo, né, e trabalha em cima dele, ele não se torna um problema, né? Eu atuo no Reclame Aqui da Honeybee também, e foi aí que foi o meu pulo do gato. Hoje a Honeybee, ela tem selo RA1000 em todos os períodos, e só consegui isso quando eu entendi que aquela reclamação ali, ela podia transformar a energia, sabe? Vem uma energia negativa, mas eu preciso transformar ela em algo positivo. E como que eu faço isso, né? E aí, de tudo que a gente veio ouvindo aí ao longo do dia todo, né? É você ouvir verdadeiramente o cliente, permitir que ele fale o que ele achou, em casos de erro, né? De falha mesmo, porque você mencionou sobre isso. A gente é humano e o que nos conecta justamente é a nossa falha, é a nossa imperfeição, né? Então, é você entender, se permitir aquilo ali e transformar aquilo ali em algo positivo. A gente falou de avaliação no painel anterior,
anterior, a gente falou né, vocês falaram aí do RA1000, o seu RA1000. Então, eu acho que tudo vai se complementando, né? Então, na junção, é verdadeiramente você entender o propósito daquilo e como que você pode transformar. O que você... eu acho hoje, posso dar uma opinião aqui, talvez, as empresas que não atuam com review, no caso, são porque elas têm medo de encarar a verdade, medo de encarar que seu produto está ruim, medo de encarar que seu processo pode estar ruim. Só que nisso elas não terão oportunidade de fazer diferente. Então, lá atrás, em 2013, era difícil, foi difícil entender, como era difícil entender uma reclamação do Reclame Aqui e não ficar chateada. Hoje em dia, eu fico assim, né? Não que eu fico feliz com uma reclamação, mas eu fico feliz quando eu resolvo aquele problema e quando eu consigo converter aquela reclamação em uma avaliação boa, em um 10, como foi mencionado no painel anterior. Quando eu vejo que transformou num 10, eu falo, essa reclamação cumpriu o papel dela. Então, hoje, eu enfrento isso mais fácil. Eu falo que eu sou resolvedora de problemas. Estou ali para resolver problema no Reclame Aqui, estou para resolver problema que surgia através do review. Então, quando você encara isso, você toma o poder disso, acho que você tira de letra. A grande questão é o processo de você virar a chave da sua mente, do seu comportamento em relação ao seu cliente. Né? Eu acho que é muito isso, é você enxergar que ali tem uma oportunidade, que em cima daquela reclamação tem uma oportunidade. E aí você está falando de ter um sortimento mais forte, um serviço mais fidelizador, né? Você está trabalhando com verdade ali no retorno, né? Mas eu estou me sentindo assim, eu aqui como ótimo, falando com duas marcas RA1000, eu estou começando a me sentir preocupado, mas eu vou tentar continuar as perguntas, porque a gente começa a tomar lição. De ajuda. Mas vamos lá. Ana, assim, uma questão talvez importante, eu não sei como vocês estão lidando, muitas vezes o review negativo é só uma impressão, que como o Santiago falou, deve ser respondida, comentada, considerada, mas às vezes é um atendimento, é algo a ser providenciado. Como vocês juntaram isso, quer dizer, visão de marketing, influência para a compra, né? Ali dá o suporte de verdade às experiências, mas depois pode estar entrando um fluxo de atendimento ali. Como que vocês tratam isso aí na Electrolux? Hoje a gente já tem um fluxo bem estruturado para isso, né? E a Nath estava falando ali, e aí eu fui pensando em várias coisas, porque quando a gente começa a trabalhar com mais proximidade com reviews, ali, com as avaliações, a gente passa a ter uma percepção totalmente diferente das empresas como um todo. Porque são pessoas ali, sabe? Não, às vezes o cliente tem uma percepção que é só uma máquina. Eu vou escrever, e é uma máquina que vai me dar uma resposta. Não, existe alguém ali para se sensibilizar, para responder aquele problema. Então, hoje eu estou falando aqui de bens de consumo, né? Diferente da Nath aí, que tem uma venda, eu acho que um pouco mais veloz, eu estou falando de um produto que o cliente vai comprar ali uma geladeira e ele vai ter uma durabilidade de 7 a 10 anos, muitas vezes até mais tempo. Quem tem uma Electrolux em casa sabe que é exatamente assim. Então, a gente tem um fluxo já muito bem desenhado, né? Porque quando o cliente reporta ali um review, existem duas formas de trabalhar. Tanto uma insatisfação do cliente, não era a cor que eu esperava, né? E aí, sim, uma insatisfação, era uma expectativa dele que foi frustrada, ou até um problema, de fato, que aí a gente já desdobra diretamente para uma outra parte do atendimento que já gera um ticket, que a gente chama, para a resolução daquilo ali. Então, é um sistema bem automatizado, assim, né? Ele consegue identificar o que, de fato, tem que ser reportado, vou dizer aqui, né, equipe A e equipe B, porque são duas equipes hoje que respondem esse tipo de interação, e o que precisa, de fato, ser reportado para um atendimento, vai ser tratado ali com um processo um pouco mais moroso, talvez uma devolução do produto, enfim, aí é uma questão de avaliação. Então, hoje funciona nesse formato, né? São tratados por equipes diferentes, com entendimentos diferentes.
E muitas das vezes a gente aqui no marketing mesmo é acionado, ou quando tem que acionar time jurídico, às vezes o cliente se desiludiu com alguma questão, então eles pedem um apoio, olha, aconteceu tal coisa, né? E é muita empatia do nosso lado. Não é só resolver o problema, eu quero que o cliente, não resolver aquele problema especificamente, mas eu quero que o cliente se encante com a marca como um todo. Às vezes, um telefonema vai mudar a experiência de todo o meu cliente daqui para frente. E aí aquele cara vai falar assim, nossa, comprei na Electrolux, infelizmente tive um problema, mas eu tive um atendimento tão bom que, independente do que aconteceu, eu quero continuar comprando com essa empresa. Eu acho que essa é a expectativa aí do RA1000, né? Nós somos RA1000 também, e implementar, quem sabe, aí para a Latam, todas as lojas serem RA1000, essa é a nossa expectativa. Muito legal. E eu acho que a Natália falou uma coisa interessante também, que é aquela reclamação que começa, às vezes, até com agressividade e termina num 10, né? E aí, Santiago, eu estava lembrando da sua fala anterior, lembrando de um estudo que influenciou muito a gente, de onde surgiu o índice de esforço do cliente, que depois foi usado em vários outros estudos, aqui no Brasil também se propagou bastante, que foi uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard e alguns institutos americanos, com mais de 200 mil consumidores, porque eles percebiam que a pesquisa de satisfação não indicava a próxima compra, eles não conseguiam entender a recorrência através da satisfação. Mas eles conseguiram entender a recorrência, a fidelização a partir de um problema. A empresa tinha um problema com o cliente e resolvia, tinha 5 vezes mais chance de fidelizar aquele cliente, porque as empresas também estavam ficando distantes pelo online, né? Estavam ficando distantes pelos métodos, e nós estamos falando de mais de 10 anos. Seria muito risco dizer que quando eu leio reviews disso acontecendo, eu me espelho já, eu consigo ver na atitude da marca com aquele cliente e projeto que aquilo, se acontecer de errado, eu vou ser atendido da mesma forma? Ou isso certeza. eu estou querendo vender review demais aqui? Não, com certeza. Eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que a marca tem que entender que quando ela está respondendo o review, ela está fazendo isso de maneira pública. E ter essa consciência, né, de que você vai estar, sim, influenciando. Tem vários estudos que dizem que a maior influência acontece na leitura do review negativo e da resposta da empresa para o review negativo. O consumidor ele vai direto no negativo e quer ver como a resposta se comportou. Porque responder review positivo é muito fácil, entendeu? Tipo, tranquilo. Agora, é no problema que fideliza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso eu sou fã das marcas que resolveram meus problemas. Sempre. A marca que resolveu um problema, eu sou fã, sou fiel pro resto da vida. As marcas que não resolvem meus problemas me perdem na hora. Isso é fácil. E quando você responde um review, por isso que é tão importante, na hora de você responder um review público na internet, ali, nesses canais como Google, TripAdvisor e tudo mais, no Facebook nem se fala, então, porque no Facebook ele dá a oportunidade de das pessoas compartilharem o review, compartilharem as respostas. Aí vem gente de outro país, que nunca pisou no Brasil e vem falar do problema que aconteceu na tua loja. Então, assim, você tem que ter um cuidado imenso quando você vai responder um review negativo. E sem dúvida, essa resposta vai influenciar, sim, a tua tomada de decisão. Não tenho a menor dúvida disso. Acho super importante esse teu ponto aí, Edu. Bem colocado. Legal. Gente, nós estamos com 2 minutinhos aqui, então vou tentar passar assim para que cada um fale agora um pouco livremente, assim, um pouco sobre a experiência e sobre as expectativas de vocês. Hein? Vamos lá, Natália, primeiro. Olha, o que eu posso dizer é que a partir do momento que as empresas entenderem o real poder, né, que uma avaliação ela vira um potinho de ouro, eu acho que vamos ter mais empresas permitindo mais avaliações e com certeza com isso a gente vai continuar ainda transformando mais ainda a experiência do cliente. Então a gente só precisa dessa chave, complementando o que o Santiago falou,
e assim, talvez fazendo um jabá, né? A TrustVox, junto com as avaliações e com o painel de você poder avaliar, responder essas avaliações, ela traz uma série de outros dados, né? Então, ela traz a questão do NPS, ela traz... hoje mesmo, eu puxei para trazer até para cá, né? Um relatório desde 2013 com o comportamento do meu consumidor em cima do review. Então, ali, a porcentagem que abriu e não fez avaliação, a porcentagem que abriu e fez, que avaliou positivo. Enfim, eu acho que existe uma riqueza muito grande por trás do review e mais ainda por trás do review verdadeiro. Porque eu, particularmente, não compro em loja que só tem review positivo. Então, a partir do momento que as lojas entenderem, as marcas entenderem esse poder, eu acho que a gente vai ter uma grande transformação aí na experiência do cliente. É muito legal. A gente tem uma preocupação também muito grande de tentar conversar poucas vezes, porque as pessoas estão sendo interrompidas demais, né? E conseguir o máximo de informação sem também ser chato, trabalhar essa interface. Para aquele momento, você conseguir pesquisar o máximo de coisas possíveis, porque é uma oportunidade rara, né? Ana, e aí? Ficou um pouco injusto para mim, né? Porque a Nath já falou tudo, mas é exatamente isso. Então, eu acho que pensando em abordar um pouco do outro lado da moeda, né? Eu sei que hoje os reviews eles são muito focados ali no consumidor final, né? Na pessoa que vai fazer, que vai de fato consumir essa avaliação. Só que do ponto de vista de empresa, eu acho que a gente tem muito a crescer, né? Não é, e aí eu volto a falar, não é porque eu sou uma boa empresa, uma empresa consolidada como é a Electrolux, que eu não possa melhorar os meus processos, que eu não possa melhorar os meus produtos, porque é o que o Edu falou, é o nosso canal direto com o cliente, sabe? Às vezes gasta-se rios de dinheiro com pesquisa, que os meus reviews estão ali, os clientes estão falando, a percepção de quem utiliza, porque muitas das vezes a gente fala de um produto, de um conceito, né? O engenheiro foi ali, estudou, é um cara super instruído para aquilo, mas no dia a dia é a família, de fato, que vai ter uma percepção real daquele produto. Então, eu acho que é isso que a Nath falou, a gente tem uma plataforma ali que nos entrega, e com riqueza de detalhes, vários relatórios e várias questões. Então, do outro lado da moeda, sim, os reviews são super importantes para o nosso consumidor final, mas se nós nos vemos como consumidor interno, né, a Electrolux, que consome a Electrolux, como a gente pode melhorar. Então, deixo aqui o meu jabá também, para quem ainda não tem. É garantido, gente. Você confiar no que você faz e ver simplesmente o que você pode melhorar como marca, como empresa, como produto. Acho que é a experiência que todo mundo tem que ter. Legal. Vou te dar 30 segundos, Santiago. Cara, eu digo o seguinte, reviews são o resultado da experiência do cliente. Essa experiência do cliente ela vai compartilhada na internet e ela te ajuda, como empresa, a atrair mais clientes. Né? Então, na verdade, reviews não passa... Resumindo, é uma estratégia de aquisição de cliente. Né? É a experiência do cliente se tornando um canal de aquisição. Então, é dinheiro no caixa. Review é dinheiro no caixa. Então, é isso. Não olhar para isso hoje está deixando dinheiro na mesa. É isso. Pô, legal. Gente, muito obrigado. Encerrou o nosso tempo aqui, foi riquíssimo. Agradeço pelo jabá também. Não era nosso interesse principal, mas a gente sempre agradece. Parabéns pelo RH1000, a gente ainda chega lá. Estamos remando. Foi Obrigado. Um prazer estar com vocês. E eu queria agradecer a todo mundo que conseguiu participar. Vamos tentar depois responder as perguntas que vocês deixarem aí. Valeu, gente. Obrigado. É isso, gente. Agradeço muito. Valeu. Muito, Edu. Tchau, parabéns, tchau. Ana Paula. Valeu. Parabéns, Santiago, Nath. Só segurar vocês um pouquinho para uns recados que vieram diretamente para vocês aqui. Olá. Rapidinho, Davi, me fala o tempo que a gente tem aqui. Eu vou falar rapidinho os recados que foram dados. Primeiro, a Roberta Amâncio. Gente, eu amo
eu vou tentar reproduzir. Eu amo o Honeybee. Ela fala, eu amo o Honeybee. Já comprei várias roupas de academia. A Tayla deixa uma pergunta, eu vou passar aqui pro Edu rapidinho. A Jaqueline disse o seguinte, adoro o RH Trust pelo compartilhamento dessas experiências. A gente adora quando vocês mandam mensagem pra gente. A Susan fala, o Reclame Aqui utilizado colaborativamente. Os reviews ajudam muito. Marines também parabenizou, Fernando Belém parabenizou também, Fernanda Aparecida, muito obrigado a todo mundo que manda mensagem aqui no chat, aqui embaixo. Vocês podem participar, a gente fala aqui. E aí os recados para vocês, a Carla elogiou muito, a Ana Paula adorou tudo que ela falou, a Marlene disse nota 1000 para Nath, não foi Natália, foi Nath, e também a Ana Paula Greco disse o seguinte, Santiago é ótimo e Armo tem um processo fantástico. Então, quis compartilhar com vocês as mensagens que chegaram, essas e outras, tá bom? A gente separou algumas, parabéns pelo painel. E, Edu, perguntaram o seguinte, se der tempo, tá bom? Aqui, rapidinho. A Tayla, ela fala o seguinte, provavelmente sobre algum comentário que vocês falaram, sobre... ela escreveu assim, aí vocês vão entender. Com certeza... inclusive por achar que não terá um ser humano lendo, ou seja, ela deve se referir quando o consumidor está escrevendo ali review, e ela continua, às vezes a mensagem vem muito rude, né? Como lidar com essa mensagem, Edu? Como lidar na hora que ela vem rude, assim? Eu acho que isso, todo mundo comentou um pouco, mas o ponto que o Santiago falou, assim, não é pessoal, né? A pessoa está falando ali... num momento de frustração, eu sempre digo, o problema que uma marca tem em uma pessoa nunca é objetivo. Mais cedo a Edelman falou bastante disso, né? A Marcília da Edelman comentou muito. Ele é subjetivo. Eu comprei uma roupa para usar numa festa. E se eu tiver um problema, eu vou ter problema. Eu estou de férias com a minha família e dá um problema no meu refrigerador. Então, eu nunca tenho um problema objetivo. Eu não tenho um defeito numa coisa, eu não tenho um defeito no produto, eu não tenho um atraso de entrega. Aquilo causou um estresse. E, às vezes, a pessoa... coloca aquilo para fora de uma forma assintosa. Mas, como também a Natália falou, às vezes uma reclamação muito rude vira um 10. Exatamente. Então, acho que a questão não é pessoal. Liga para a pessoa, entra em contato e resolve o problema. É isso aí. É isso, gente. Edu, obrigado. Obrigado a vocês, Natália, gente. Santiago, Ana Paula, obrigado mais uma vez. Vou liberá-los. A gente ficou muito feliz com a participação de todos. Gente. É isso, gente. RH Trust Experience 2021 segue na sua programação.